Nós tivemos nos últimos dias a divulgação das conversas entre o procurador Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro. Isso foi feito pelo site The Intercept Brasil. Ontem à noite foram divulgados outras mensagens envolvendo o Deltan Dallagnol, o Moro, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Fux. É sobre esse assunto que nós vamos tratar nesse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades. E também de compartilhar e divulgar os nossos vídeos. Vamos ao vídeo então. O ex-juiz Sérgio Moro, atual ministro da Justiça do Jair Bolsonaro, está completamente enrolado nesse caso aí da Lava Jato, com as denúncias que foram feitas a partir da divulgação das conversas entre ele e o Deltan Dallagnol. As conversas que foram demonstradas já apresentam claramente a influência direta do juiz Sérgio Moro, quando dirigia a Lava Jato, a interferência direta dele, inclusive, na forma como a Lava Jato, como as acusações deveriam ser feitas, como cada força-tarefa deveria ser feita. Em suma, o juiz Sérgio Moro, ele atuou diretamente junto com o Deltan Dallagnol para a prisão do Lula, para a condenação do Lula, e isso demonstra claramente que ele não é imparcial, pelo contrário, é definitivamente um juiz parcial. Foi um juiz parcial e atuou para a condenação do Lula, atuou para evitar que Lula se tornasse candidato a presidente e pudesse ganhar mais uma vez as eleições. A divulgação dos vídeos desta noite envolve também o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Luiz Fux. Ele diz, numa conversa com o Deltan Dallagnol, o Moro, diz que no Fux confiamos no Fux, diz isso até essa frase em inglês. Outra frase que se torna muito clara nessa denúncia, é muito grave, é a demonstração clara de que a Lava Jato, por meio do juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, atuaram em conjunto com os Estados Unidos, receberam orientação dos Estados Unidos. Há uma frase que diz: isso vai depender dos americanos. Então, pessoal, isso é gravíssimo. Definitivamente, a condenação do ex-presidente Lula, ela tem que ser abolida. Ela tem que ser rasgada. Porque já se comprovou claramente, por meio dessas conversas, que o juiz Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol atuaram de maneira inconstitucional, ilegal e imoral. Aos poucos, as coisas vão se tornando cada vez mais evidente, cada vez fica claro como a Lava Jato atuou de maneira inconstitucional e recebeu um apoio direto dos Estados Unidos. Acredito que novas coisas surgirão, novas evidências surgirão, e não adianta a Globo, por exemplo, ela defender o juiz Sérgio Moro, dizer que essas delações e tudo isso que está sendo divulgado é de maneira criminosa, foi de maneira criminosa. Não adianta dizer isso, porque a própria Globo, ela está enrolada nessa história. Se ela comprar essa história de que foi hackeado e isso foi ilegal, então perseguir, por exemplo, o jornalista Greenwald, se ela entrar nessa, ela vai desabar. Ela não vai se sustentar, porque as evidências são
claras, as evidências são claras. A força-tarefa da Lava Jato atuou de maneira ilegal e imoral, portanto, o juiz Sérgio Moro é suspeito para condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com certeza, novas coisas surgirão, novas evidências surgirão e o juiz Sérgio Moro também não se sustentará no Ministério da Justiça. É inadmissível, por exemplo, ele continuar no Ministério da Justiça quando ele está sendo objeto de investigação. Então, não dá para o juiz Sérgio Moro continuar no Ministério da Justiça se ele, por exemplo, vai ser o chefe da Polícia Federal para ser investigado. Então, ele não se sustentará por muito tempo. Por mais que queiram que ele continue, por mais que o governo Bolsonaro queira que continue, por mais que a Globo queira que o Sérgio Moro continue no Ministério da Justiça, essa questão aí já está clara. O juiz Sérgio Moro, o ex-juiz Sérgio Moro, não se sustentará como ministro da Justiça, não se sustentará com essa história. As evidências estão comprovando que o juiz Sérgio Moro atuou de maneira ilegal, de maneira imoral e condenou o ex-presidente Lula sem provas. Estão trabalhando, o Ministério Público e a própria Globo está trabalhando com a ideia de que foi hackeado, os telefones foram hackeados e isso aí é ilegal. O próprio Sérgio Moro, quando divulgou de maneira ilegal as conversas entre Lula e Dilma, ele defendeu essa ilegalidade. Mas, na minha opinião, eu fiz exatamente o que a lei exigia e o que entendia que era necessário. Eu acho que o conteúdo daqueles diálogos deveria vir ao público, certo? Porque não eram exatamente conversas republicanas e, enfim, o problema não foi tanto a divulgação, mas foi o conteúdo do diálogo. Ele defendeu a ilegalidade. Defendeu esta ilegalidade. Portanto, a própria fala do juiz Sérgio Moro, inclusive numa entrevista que ele fez com o jornalista Pedro Bial, ele diz o seguinte, que a questão não é a divulgação, a questão é o conteúdo que interessa para o público. O problema ali não era a captação do diálogo e a divulgação do diálogo. O problema era o diálogo em si, o conteúdo do diálogo. Que ali era uma ação visando burlar a justiça, e esse era o ponto. O que eu achei nesse caso é que é meu dever como juiz tomar a decisão certa, que para mim foi a decisão certa exatamente essa. Portanto, senhor Sérgio Moro, ministro da Justiça, as conversas que estão sendo demonstradas também interessam para o público. Por mais que queira esconder, já está claro que a condenação de Lula não tem sustentação. A condenação do ex-presidente Lula, feita da forma que foi feita, não tem sustentação. Então, a primeira medida que deve ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal, que poderá acontecer no dia 25 agora de junho, é a suspeição do juiz Sérgio Moro e, portanto, está anulada a condenação do ex-presidente Lula. Essa é uma história gravíssima. A outra questão muito grave, mas muito grave mesmo, é a participação direta com os Estados Unidos. Que isso certamente surgirão novas provas da participação direta da Lava Jato, dos operadores da Lava Jato, com os Estados Unidos. E uma questão a se esclarecer também é sobre o ministro Fux. Por que será que o juiz Sérgio Moro diz, no Fux nós confiamos? Então ele já disse que não confia nos outros ministros, praticamente disse que não confia nos outros ministros, e diz que no Fux confia. E olhe que foi o ministro Luiz Fux que anulou, que cancelou, que suspendeu a entrevista que Lula daria ainda antes do final das eleições. Então significa que trabalharam também em conjunto o ministro Fux, provavelmente
trabalharam em conjunto o ministro Fux, Deltan Dallagnol e o juiz Sérgio Moro. Portanto, pessoal, a questão está ficando insustentável para o ex-juiz Sérgio Moro e para o Deltan Dallagnol. Eles têm que ser afastados, Deltan Dallagnol tem que ser afastado, o juiz Sérgio Moro tem que ser afastado, inclusive, do Ministério da Justiça, e tem que ser punido por esse crime. E a primeira coisa que se deve acontecer é a libertação do ex-presidente Lula. É isso aí, pessoal. Depois a gente volta mais com esses assuntos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar um like e de ativar o sininho para receber as nossas novidades e de compartilhar e divulgar os nossos vídeos.